a gente está vivendo um momento onde eu preciso fazer uma busca diferente por essa comunicação. Então, não adianta nada eu destrinchar aqui um vocabulário, né, de algum conhecimento sobre algo e querer, sei lá, dar uma aula aqui. Eu não necessariamente eu vou comunicar com as pessoas. Então, eu vim repensando um pouco esse uso de linguagem, né? Como usar as palavras. Estou, inclusive, fazendo um projeto novo com o Francesco Napoli, um parceiro já de longas datas, meu amigo, compadre, e a gente está falando muito sobre isso nas composições, porque a gente está fazendo um disco, na verdade é um EP, é um disco especial para lançar ainda em outubro. Outubro passou. Não. Lançar em dezembro. Outubro vai chegar de novo em algum momento aí. Lançar até o final do ano, porque é um projeto da Lab, que a gente tem que entregar respostas, né? Assim, foi patrocinado pelo governo e tal. E a gente tem que dar um retorno. E a gente, já estamos no processo aí, quase tem 3 músicas praticamente prontas. Vamos fazer clipes e lançar e tal. Mas a gente tem que apresentar esse resultado para a Secretaria de Cultura. E a gente vem falando muito sobre isso, assim, porque o Francesco é um professor de filosofia e ele usa muito esses recursos de linguagem, né? Palavras que têm significados dúbios ou significados amplos, né? Não só dúbios, mas amplos, que não são muito podem dizer várias talvez. Coisas. E eu sempre fico puxando ele para um lugar do comum, um pouco mais do acessível, simples, né? Porque eu acho que a gente tem como dizer coisas complexas com palavras simples, né? Então, eu acho que no meu processo particular de construção das músicas, eu fui diminuindo um pouco esse lado filosófico. Talvez naquela época, muito novo, lancei o primeiro disco com 23 anos. Naquela época eu tinha um ideal intelectual, sabe? Tinha um ideal intelectual. Então eu compunha, pensava as músicas com parceiros ou não, sempre mirando um ideal intelectual, né? De melhorar o meu conhecimento, ampliar meu conhecimento e embutir isso nas músicas, como se fosse uma espécie de doutrinação de ideias, né? Mas hoje em dia já não tenho mais essa preocupação. Primeiro porque não tem como doutrinar ninguém, segundo porque a internet está aí apresentando todos esses apelos, né? E é aquele lance, a música já não é suficiente, gente. A música sozinha ela não é mais suficiente. Entendeu? Eu estou sempre trabalhando com a ideia recente, né? Assim, eu passei a trabalhar com a ideia recente que a imagem, o som, o vídeo, o audiovisual, essas coisas todas vão se somar e vão criar uma ideia, vão criar uma estética do todo. Não adianta eu fazer um disco lindão, bonitão, com fotos lindas, uma coisa super bem pensada, toda com uma estética, se chegar na rua e ninguém conseguir absorver isso. Eu vou continuar tocando aqui no bairro, entendeu? Eu vou continuar tocando aqui na minha cidade e não vou chegar a um lugar maior. Se o objetivo é comunicar com um número maior de pessoas, eu acho que a gente, dentro da nossa possibilidade intelectual, a gente tem que dar uma relativizada, uma ajustada, sabe? Sim. E eu acho que o artista atual, o bom artista atual é o que sabe usar essas formas de linguagem a favor da sua música, sem necessariamente estar dando uma aula ali de algo, entendeu? Assim, sem necessariamente estragar também o que ele gostaria de fazer. Sem precisar também se vender, né? E burilar demais também já é uma coisa que eu percebi que não necessariamente é o caminho, né? Porque uma coisa é você trabalhar com música clássica, outra coisa é você trabalhar com música popular. Eu trabalho com música popular desde criança, desde adolescente, porque eu sempre vivi disso, né? De tocar, de fazer shows. Então, realmente, é o meu trabalho principal. E eu vim percebendo que a música popular, ela pede uma comunicação direta. Ela pede, sabe? Eu tenho ídolos que falam palavras, que incluem palavras complexas nas composições, que são ídolos que já estão estabelecidos, que eles começaram na década de 60, 50, talvez. Se eles começassem hoje desse jeito, talvez não pegasse. Esses dias, numa conversa de boteco, um amigo falou um negócio muito interessante que eu fiquei pensando, eu fiquei um tempo assim, caramba, realmente. Ele falou, cara, pensa aí, se existisse hoje uma banda com os Beatles, que talvez a banda mais popular do planeta, na história da música mundial, né? Se hoje nascesse aqui no Santa Teresa,
Os Beatles, eles não seriam famosos como os Beatles foram. E não seriam famosos como o Clube da Esquina, o Milton e todos os nomes que tiveram. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque a nossa geração vive um momento contrário a este modelo, esse apelo. Então, eu tenho a sensação de que vários artistas talvez se perderam aí no caminho ou desistiram de trabalhar com arte porque a música deles não necessariamente comunicava na velocidade que o tempo presente exige. E é até curioso Entendeu? isso aí que você Entendi, falou. achei bem profundo, filosófico. Complexo. Não, mas A música deles não vai acessar, a música deles não vai acessar um público aqui, ó, não vai conseguir acessar talvez. Então é esse lugar que a gente tem que entender. Será mesmo que eu vou usar os mesmos moldes daqueles artistas que eu admiro para chegar naquele público? Eu lembro. Talvez não. Eu não sei se foi o Jô Soares que falou que uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo, que é que o verdadeiro intelectual é o que consegue passar ideias complexas, o que você está falando. Com palavras de uma maneira simples, de maneira que todo mundo entenda. Se você só fala uma coisa que só quem também é intelectual vai entender, tipo, talvez você não seja tão intelectual quanto você imagina aí. Você falou esse negócio do Beatles, de talvez hoje não pegar. Inclusive, eu não sou intelectual quanto eu imagino, por isso mesmo que eu abri mão desse modelo. É meio isso, eu quero fazer um negócio. Mas talvez eu não dê conta. Calma, Melhor. Eu não vou ficar falando coisas muito difíceis aqui. As pessoas não descobrirem que eu não consigo, deixa porque puxar. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é só uma que às vezes a gente preocupação. mistura inteligência com não sei qual que é o erudito, erudição, tipo... E não, às vezes tem um cara que nem estudou e é inteligente pra caralho e consegue... tem um erudito que não é tão ideias, complexo quanto gostaria, Exato. no final das contas. Então. Agora, esse trem do Beatles que você falou me fez Estamos pensar um todos negócio. Como que hoje em dia você tem muita coisa fazendo sucesso, você tem talvez, certamente em quantidade, você tem muito mais gente fazendo sucesso com muito mais frequência, mas pouquíssima coisa dura. Pouquíssima coisa faz sucesso por, vou chutar alto aqui, 10 anos hoje em dia. Você está dando aí exemplo de Beatles, aí eu penso, Beatles, Rolling Stones, até indo mais pro rock mais pesado, Metallica, o próprio Skank que você já citou e coisa e tal. Hoje em dia é muito difícil você ter um Skank. Você tem uma banda que vai, sei lá quanto tempo já tem de Skunk, tem uns 30 anos. Tipo, muito difícil hoje em dia uma banda fazer sucesso por 30 anos, fazer sucesso hoje e durar para os próximos e perdurar, né? 29. Tipo, muita coisa faz sucesso. Você tem muita coisa bombando, que bomba muito, que cresce muito, que tem milhões de seguidores ali de um dia para o outro, coisa e tal. E no ano seguinte você não escuta falar, toca uma música, você fala, não, de quem que é mesmo? Acontece demais, é cada vez mais difícil, né? Você falou, é cada vez mais difícil alguma coisa se tornar um clássico. Eu acho que esse é o ponto no final das contas, porque eu não posso também fazer uma música descomprometida com o meu ideal pessoal, artístico, estético, que eu já venho construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que eu preciso encontrar uma forma de viver deste trabalho, né? Assim, monetizar este trabalho, porque a gente vive numa sociedade capitalista, monetizar esse trabalho com a é um trabalho. É um trabalho com a consciência de que eu estou... até que ponto eu estou abrindo mão dessa essência, dessa essência que eu vim buscando há anos? Até que ponto eu estou abrindo mão? Então, eu acredito que muitos artistas permanecem fazendo músicas com o mesmo espectro né, estético, justamente porque eles não sabem ou não querem, não desejam também fazer uma música menos profunda. Entende? Entendo. Aí é que a gente chega no lugar dessa escolha, né? Até que ponto mais eu uma vou discussão comunicar? frequente Até que ponto eu consigo comunicar? De repente, este é o ponto confortável para mim, como artista, porque é o que eu sei fazer, é o que eu acredito e tal. Mas aí eu vou ter um público muito fiel, restrito ali, àquela... Entendeu? Então, assim, essa escolha esse é que é o ponto crucial, eu acho. Assim. É a coisa do teatro cabeça, né? O teatro cabeça é um... tipo, não consegue mais levar pessoas ao teatro, assim, basicamente. E aí? Tem exceções, claro, tem diretores de exceções, mas quando você faz uma obra teatral complexa, não é o que o público quer. Você chega na campanha de popularização, as comédias pastelão estão lotando. Eu tô ligado.
Talvez o negócio seja eu tive um choque com isso, gente, uma vez. Achar o meio termo, comediantes. Né? Eu tive um choque com isso aqui em BH, justamente na campanha de popularização do teatro. O que foi? Porque eu via as comédias, né, pastelão, tendo filas e filas de espera e esgotou. Nossa senhora, um dia de ingresso à venda esgotou tudo. E as peças profundas, cheias de coisa para dizer, com 20 pessoas na plateia. 50 pessoas. Muitas vezes metade disso 300, gente 400, que também 500, faz teatro. Aí você fala, mano, o que está acontecendo com a sociedade? Sabe, eu tive alguns momentos de choque, assim. Eu vou fazer 40 anos daqui uma semana. Eu tenho essa cara de jovem. Tenho essa carinha de jovem, mas eu já tenho 40 anos. Quando eu olho para trás, eu fico pensando... Já teve momentos, eu teve pequenas crises, assim. Sabe? Tipo assim, nossa, gente, será que é esse o caminho? Será que eu devo flexibilizar a minha ideia de arte musical para acessar até que ponto? Eu tô nesse limbo, assim, cara, querendo comunicar ao mesmo tempo. Não posso abrir mão da minha não é certeza, mas do que você quer, né? Do meu embasamento. Uma coisa que isso aí é uma discussão que a gente tem pra caralho. E aí, vamos fazer um teatro, vai ter ninguém? Puta, e aí, como é que vai ser? Isso aí me lembra tem um texto meu que eu falo sobre machismo, coisa e tal. E aí eu lembro de até conversado isso com o Berg várias vezes, que assim, eu queria falar sobre isso, eu queria falar contra as coisas de cultura do estupro, coisa e tal, só que eu sabia, e principalmente à medida que eu fui fazendo, eu via que só de eu usar a palavra machismo no texto, eu já perdia gente na plateia. Só de falar a palavra, eu já via gente cruzando o braço. Aí o que eu fiz? Eu meio que dei um jeito de enganar essas pessoas. Eu tirei isso desses textos para não falar isso. Tipo, tinha que estar ali. Não é que tinha, assim, não precisava estar ali, tanto é que não está. Mas assim, faria muito sentido estar ali. Seria, por um lado, bom estar ali. Mas se eu vou perder gente falando isso e eu posso falar isso sem usar a palavra que vai fazer a pessoa já ficar contra, será que não dá para eu ceder aqui? Dá. Porque só também... que é isso, né? O tempo inteiro fazendo esse cálculo. Tá, eu tô cedendo isso aqui, mas aí eu preciso ter isso aqui. Eu tô abrindo mão disso, mas eu não quero abrir mão disso. É a decisão estratégica, porque difícil, senão a gente acaba chegando num ponto que a gente só consegue falar para quem já concorda com a gente. Exato. Então, se você usar um termo, já vai fazer quem pensa diferente não querer te ouvir, você vai falar só para quem concorda com você? É isso que você quer? Você só quer ter uma legião de fãs que tudo que você fala bate palma? Ou você realmente está querendo levar uma mensagem? São quantos nessa legião aí, só para saber? Dependendo, se for uns 2 milhãozinhos aí... Quantos seguidores você tem no Instagram? Você tem 2 milhões de seguidores no Instagram? Se tiver, a gente pode estar falando de número mal. Se for